Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Sexta-feira, sextou, aquele tradicional, não podemos esquecer de dizer. Nós estamos no ar pontualmente 21 horas, como é tradicional do nosso programa, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e estamos transmitindo, claro que pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Estamos aguardando primavera chegando aqui na nossa região, muita chuva. Quando o pessoal pensou que já ia parar e já iriam parar as chuvas, chuvas vieram. O nosso amador está prejudicado. Quase que no todos foram suspensas as partidas do nosso amador e do varziano. Mas sobre jogos, aguardem, falaremos daquela derrota do Inter lá no Paraná, daquela grande vitória do Grêmio em Porto Alegre, com aquele que tem uma disputa direta com ele, que é o Palmeiras. Parabéns, gremistas. Então, gremistas e colorados, estejam conosco. À noite, uma temperatura agradável, embora que chova lá fora, o que é lamentável, porque os flagelados passam a ter dificuldades novamente, principalmente aqui nas ilhas do Guaíba, toda a grande Porto Alegre. Agora os níveis estão aumentando novamente. É lamentável, mas a estrutura da Defesa Civil está sendo muito ativa e está auxiliando essas pessoas tão necessitadas. Mas aqui no nosso programa, eu espero que pelo menos nesse momento em que nós estivermos participando, que esqueçamos um pouco desses problemas e vamos tentar dar as notícias boas, ruins, todas as que estão à nossa volta, que podem interferir no nosso cotidiano. Como vocês sabem, as nossas notícias são locais do Brasil e do mundo, assim que nós pensamos e assim que nós nos portamos. E é dentro disso que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo, acompanhar os nossos estúdios. Esse aqui é o estúdio do preâmbulo. Ali no estúdio 1, depois no estúdio 2, em que eu leio a nossa sinopse, cada um mais lindo que o outro. Houveram problemas anteriormente, mas eu consultei o meu técnico e ele deu a informação ao nosso produtor. Quem é ele? Sou eu mesmo, tentando sanar os problemas que houveram até agora. Tomara que sejam contornados, mas é com todo esse otimismo que eu peço que estejam conosco. Não temos futebol, pelo menos da dupla Grenal, para interferir no nosso programa. Temos aniversariante hoje, é o Pedro Prado, ali de Gravataí, aqui da nossa região, mas só que mora bem distante dos estúdios da nossa emissora. Primavera chegando! Seja bem-vinda, que época linda! E nós esperamos que resolva esse problema da nossa temperatura, da nossa atmosfera. Mas o INMET não nos dá boas notícias. Eles ampliam o alerta vermelho de grande perigo de calor para 11 estados e mais o Distrito Federal. O Rio Grande do Sul está fora dessa estatística, mas isso não quer dizer que nós não fiquemos preocupados com o que possa acontecer, porque diz que esse tipo de calor é muito prejudicial. Primeiro ponto, evitar o calor ou o sol escaldante, até por causa dos raios UV. Também eles dizem que quem não tem calefação na sua residência, procure lugares, supermercados, shopping center, se protejam do jeito que der. Mas aqueles que têm ar-condicionado, usem. E muita hidratação do corpo. É preocupante, claro que nos causa uma preocupação, até pela saúde. Nós nos cuidamos, mas a saúde daquelas pessoas que não têm essa previsão. Mas dentre as notícias que nós teremos, também que a CGU, ela diz que 2 bilhões de Auxílio Brasil foram pagos indevidamente. Isso eles acusam na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Mas talvez seja para justificar
a imensidão de cortes do Auxílio Brasil e agora com outro nome do atual presidente, o presidente Lula. Então tem que ter uma justificativa. Muitas pessoas que pensavam que esse governo seria para proteger os pobres, mas eles estão vendo uma situação bem inversa do que foi prometido anteriormente. Também o Conselho Nacional da Justiça diz que investigará o agora senador Sérgio Moro, quando juiz, em decisões que enviaram 2 bilhões à Petrobras. De qualquer maneira, o Conselho Nacional de Justiça quer caçar o senador Sérgio Moro, como já caçou o deputado Deltan Dallagnol, com certeza. Continuam as decisões que nos parece que são perseguidoras a esses candidatos, agora, antes candidato e agora eleitos, mas da direita, ou seja, oposição ao governo atual. Basta dizer que todos citam deputado bolsonarista, deputado isso, mas nunca dizem deputado de esquerda ou do PT ou do PSB ou do PSOL. Isso eles não dizem nunca. O apoiador do presidente Lula. Esse codinome eles não usam em hipótese alguma. Já é uma maneira de discriminar a essas pessoas, né? O que não pode acontecer. Esse é o governo do paz e amor. Perseguição não poderemos ter. Também aquela jogadora Valesca, ela enviou uma mensagem ao marido antes de cair do 17º andar de um prédio. Como sabe, a polícia está investigando essa atleta, a ex-atleta Valesca, que ela caiu do 10º andar de um prédio e diz que mandou uma carta de despedida ao marido. Mas a polícia vai investigar com certeza. Aquela grande operação, a Operação Falta da Polícia Federal, que está acontecendo lá na Bahia, o governador da Bahia classifica a mega operação com 400 policiais de ato preventivo. Não esqueça que a criminalidade está tomando conta e anteriormente era o governo Rui Costa, chefe da Casa Civil do agora presidente Lula. Ser exposto como celebridade ou como atleta que seja é muito perigoso nos dias de hoje. Por exemplo, o Cantillo do Corinthians, ele viraliza na web ao levar uma suposta amante para a própria casa. Não tem liberdade de jeito nenhum. Também falando de artistas ou mais famosos ou menos famosos, fãs especulam que Alexa se separou do MC Guimê para se livrar de dívidas. Mas, segundo a justiça, ela terá que dispensar um bom dinheiro da sua fortuna também para ajudar nessa dívida que adquiriram quando o casal. Separação, às vezes, não influencia, né? Segundo o noticiário, o preço da gasolina recuou pela 4ª semana e o do diesel aumentou, o que é muito preocupante para a nossa economia, porque nós temos a nossa malha rodoviária de maior quantidade em toda a nossa circulação de mercadoria, alimento, de tudo, da nossa economia. Também o ministro Fux e o Gilmar empatam o julgamento sobre a abertura de cursos de medicina. Isso aí está fazendo, o Supremo está decidindo isso aí, né? Também o governo melhora a projeção de rombo nas contas públicas de 2023 para 141,4 bilhões. Vejam só, é dívida pra caramba, mas está adquirido agora do governo em 2023. A Gleisi Hoffmann, aquela presidente do PT, e as palavras diz ela que foi mal interpretada quando ela disse: não pediu o fim da justiça eleitoral. Foi mal compreendida. Agora é sempre assim, nunca sabem de nada.
Primeiro dizem o que vem da boca para fora, mas isso está no seu pensamento e no seu modo de ver. Mas depois, conforme a pressão que acontece, voltam atrás e dizem que foi mal interpretada. Ela teve uma reunião com o comitê de políticos chineses e diz que haverá um intercâmbio de comunicações, de governança e tudo. Como você sabe, lá impera é o Partido Comunista Chinês. E nós somos um país democrático, pelo menos até onde eu saiba. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, também apresentou 10 acordos com acusados da incitação aos atos extremistas de 8 de janeiro. Mas uma dessas cláusulas é se declarar culpado. E com isso, depois de ter perdido a sua liberdade, em muitos casos injustamente por bastante tempo, que com certeza terão ou teriam uma indenização do Estado por essa pena mal aplicada, seria se tornar culpado. Não teria direito a qualquer indenização posterior. Então, esse é um dos acordos que estão sendo firmados pela PGR, o que não tem cabimento, é uma aberração. Gilmar Mendes arquivou o inquérito sobre kits de robótica que envolvia o ex-assessor do Lira. Então é tudo, política se espera tudo e a justiça acompanha a política. As decisões muitas vezes são de acordo com conveniências. Toma lá, dá cá. É o nosso Brasil. Nos Estados Unidos também um fato que parece hilário, mas não é. Um homem que escapou da polícia por 32 anos. Dá risada ao ser algemado nos Estados Unidos. É o Greg Levison. Ele tentou matar um amigo de infância em 1991 e foi capturado após denúncia lá no México. Foi hoje, então é um assunto que também será falado no nosso programa do Pauta Livre. Também troféus e bonés de cena e capacetes, itens de Schumacher, são leiloados por 13 milhões. É bastante dinheiro. E o acervo reuniu mais de 150 objetos pessoais do heptacampeão da Fórmula 1. A família gasta 15 milhões por ano para despesas médicas. Se obrigaram, então, um homem que já foi muito rico, a leiloar esses pertences. E, diante do que estão gastando para mantê-lo vivo, vejam só, é uma despesa que nem parece tão grande quanto é, né? E a família se obrigou a isso. Também nessa sexta-feira, a Ucrânia fez um ataque à sede da frota russa. Foi lá no Mar Negro. E teve 24 feridos, e também houve um incêndio na base militar. Os contra-ataques que estão acontecendo da Ucrânia. A guerra, como vocês sabem, lá continua muito acirrada. Também que ontem, em Porto Alegre, foi preso um líder de uma facção. O Danny Boy, conhecido como Danny Boy, e ele estava foragido há 2 anos. E segundo ele informou, ele não ficava mais que um mês no lugar. E ele foi, nesta oportunidade, preso num apartamento, estava num condomínio de luxo na zona norte de Porto Alegre. Agora vai responder pelos seus atos. Ele era líder de uma facção criminosa de Porto Alegre. Também em Porto Alegre, nós sabemos que após o término da semana e do acampamento Farroupilha, agora dedicação exclusiva a apoiar os flagelados que estão muito necessitados das nossas ilhas.
Também na ainda guerra Rússia e Ucrânia, a Ucrânia vai receber 31 tanques americanos, Abrams, e em breve mais 45 tanques da Dinamarca. Como vocês sabem, para esses outros países, ali é um campo de experiência dessas armas. Está sendo conveniente a muitos países essa guerra Rússia e Ucrânia, o que estão acontecendo milhares e milhares de perdas, não só de soldados, que também não tem por que morrer, mas também de civis. Nós só temos a lamentar essa guerra. O corpo de um idoso encontrado numa geladeira, lá no Sergipe, é de um professor gaúcho. O julgamento da Boate Kiss, que já foi anulado e já foi marcado para 2024, o Ministério Público definiu promotores que atuarão no novo caso da Boate Kiss. Também a Justiça decretou a prisão preventiva do servidor preso por desvio de donativos lá em Roca Salles. São pessoas que se aproveitam de tudo e de uma calamidade pública, pouco pensam no próximo. A ministra Rosa Weber tem umas pérolas como presidente do Supremo e ela se despede com um julgamento histórico. Como vocês sabem, agora em outubro, ela vai para a aposentadoria remunerada, vai usufruir dos frutos de uma vida toda. Também tivemos uma triste tragédia hoje no nosso Rio Grande do Sul. É o município de São Jorge, um município bem pequenininho, a 20 quilômetros da cidade de Paraí, onde há a delegacia de polícia que atende esse município, porque nem delegacia ele tem. Um homem armado de uma arma calibre 12 invadiu a residência da sua ex-mulher, que já teria um novo companheiro, mas não estava com ela, e a executou a tiros. E também matou aos seus pais, o seu ex-sogro e ex-sogra. 40 minutos após, ele se suicidou em um outro local. Por sorte, o filho do casal, uma criança, estava em outros parentes, não estava na mesma residência. E a polícia até pensa que ele havia articulado a possibilidade de também matar o seu companheiro, mas ele não estava no local. Ambos, homem e mulher, o assassino e a vítima, eram funcionários da prefeitura da cidade de São Borja. Também o chimarrão, para nós gaúchos, pode reduzir, embora que eu não tome, né? Podem reduzir a fadiga e melhorar a concentração, e são benefícios do nosso chimarrão. Max Milhas, do grupo 123 Milhas, entra com um pedido de recuperação judicial. Aquele ator da Globo, Kaique Brito, deu alta da UTI e já consegue até conversar. Nós esperamos o seu pronto restabelecimento. A Amazon diz que Prime Video, que ele pago, né, terá anúncios a partir de 2024. Quer dizer, aquela propaganda de que aqui você não tem propaganda, terminou. Vai ter que mudar esta propaganda. Também em clima de luto, a seleção feminina de vôlei perde a primeira no pré-olímpico. É o nosso esporte.